Sabe, na ciência, às vezes as maiores surpresas vêm justamente daquilo que a gente acha que já entende de cabo a rabo. Pense só, e se uma molécula-chave do nosso corpo tivesse, na verdade, uma identidade secreta? Uma função escondida que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente sabia? Pois é, a pergunta é essa. E se uma molécula essencial do nosso sistema imunológico estivesse, na verdade, vivendo uma vida dupla? É essa a questão central de uma história de detetive celular simplesmente incrível, uma que promete reescrever os nossos manuais sobre inflamação. Ok, vamos conhecer os suspeitos de sempre da inflamação. Para a gente entender essa história, a gente precisa mergulhar numa das nossas células de defesa mais importantes, o macrófago. Pense nele como a linha de frente do corpo contra infecções. E é lá dentro que a gente encontra os dois personagens principais desse nosso mistério. Então, de um lado, a gente tem a INOS, a instigadora. O trabalho dela, produzir óxido nítrico, que basicamente soa o alarme e dá o pontapé inicial na resposta inflamatória. Do outro lado, temos a IRG1, a pacificadora. Ela produz uma coisa chamada itaconato, uma molécula que, ao contrário, ajuda a acalmar a situação e a desligar esse alarme. A história clássica, aquela dos livros, é bem simples. Uma liga, a outra desliga. Preto no branco. Só que a história ganha um mistério celular surpreendente. Porque, claro, a ciência adora uma boa reviravolta. E foi exatamente isso que aconteceu. Pesquisadores que estavam estudando essas células acabaram descobrindo uma coisa que simplesmente não fazia o menor sentido. Algo que ia contra tudo, mas tudo mesmo que os manuais diziam. E aqui está a pista que deu início a todo o mistério. Dá uma olhada nesses gráficos. No da direita, os cientistas fizeram o seguinte. Eles tiraram a proteína INOS, a instigadora, da jogada. E o resultado? Bom, os níveis de itaconato, a molécula pacificadora, simplesmente disparam. É exatamente o contrário do que se esperava que acontecesse. Para deixar isso ainda mais claro, olha só essa comparação direta depois de 18 horas. Em células normais, o nível de itacoanato está lá embaixo, bem embaixo. Mas, nas células sem a INOS, ele está lá em cima, dramaticamente mais alto. Ou seja, a ausência do sinal de alarme estava de algum jeito misterioso, aumentando a produção do sinal de calma. Não faz sentido, né? E a gente não está falando de uma diferença pequena, não. Os níveis de itaconato eram mais de 15 vezes maiores. 15! Isso não é um errinho de medição. Isso é um sinal de que algo muito, mas muito estranho está acontecendo. Era um mistério profundo. Afinal, o que a INOS estava realmente fazendo ali? E assim começa a caça pela causa. Com um resultado tão bizarro, os cientistas precisavam descobrir o porquê. Então, começou a caçada molecular para entender a verdadeira função da INOS. Era hora de testar cada suspeito, um de cada vez. O primeiro suspeito, claro, era o mais óbvio de todos, o produto mais famoso da INOS, o óxido nítrico. A teoria era simples. O óxido nítrico que a INOS produzia estava de alguma maneira bloqueando a IRG1, impedindo ela de fazer o seu trabalho e produzir itaconato. Fazia todo sentido, era uma hipótese super lógica. Só que a evidência disse não. Quando os pesquisadores simplesmente adicionaram óxido nítrico direto nas células, nada. Não aconteceu nada. A produção de itaconato continuou numa boa, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o principal suspeito tinha um álibi. Não era o produto químico da INOS que estava causando o efeito. E o mistério, claro, ficou ainda maior. Então, peraí. Se não era um sinal químico, o que mais poderia ser? A investigação precisou mudar de foco. E aí veio a grande pergunta. E se as duas proteínas estivessem interagindo fisicamente? Tipo, uma literalmente encostando na outra? Para testar essa ideia, eles bolaram um experimento genial, que a gente pode chamar de pesca molecular. Pensa assim, primeiro, eles criaram uma isca super específica que só grudava na proteína IRG1. Depois, eles foram pescar. Jogaram essa isca na sopa de proteínas que existe dentro da célula. E, por fim, o passo mais importante, eles puxaram a isca de volta para ver o que mais vinha junto, fisgado com a IRG1. E o peixe do dia? Qual foi a grande pesca? A própria proteína INOS. É isso mesmo. De todas as milhares e milhares de proteínas nadando ali na célula, a INOS estava fisicamente agarrada na RG1. Elas não eram só colegas de trabalho na mesma sala. Elas estavam de mãos dadas, conectadas. Isso nos leva ao aperto de mão secreto entre as proteínas. Essa foi a solução para o mistério, gente. A INOX tem uma segunda função, uma função secreta,
que não tem absolutamente nada a ver com o óxido nítrico que ela produz. É tudo sobre um aperto de mão secreto, uma interação física direta. E olha que incrível! Usando modelagem computacional super avançada, os cientistas conseguiram visualizar esse tal aperto de mão. O que a gente vê aqui é a INOS, em vermelho, se ligando direitinho na IRG1 em azul. Ao fazer isso, ao agarrar a IRG1, a INOS simplesmente a impede de funcionar. É exatamente como segurar as mãos de alguém para que essa pessoa não consiga trabalhar. Simples assim. Ok, mas tem mais um detalhe. Para a gente entender a próxima peça desse quebra-cabeça, a gente precisa falar de conformação. O que é isso? É só um nome chique para a forma tridimensional específica de uma proteína, o seu formato 3D. E esse formato, acredite, é absolutamente tudo. É ele que define o que a proteína pode ou não fazer. E acontece que a Inus tem um segredinho. Ela precisa de uma pequena molécula-chave chamada BH4 para se dobrar no formato certo. Pensa assim, com a chave BH4, a Inus fica com a forma 3D correta para poder agarrar e desligar a IRG1. Agora, sem essa chave, a Inus fica com o formato errado e aí não consegue se ligar. É um mecanismo de controle de uma elegância incrível, né? E pronto, o caso está resolvido. A Inos tem sim um trabalho secreto, um segundo emprego, e o ponto principal não é o produto químico que ela fabrica. Não, é tudo sobre a sua forma física. Ela usa esse formato para agarrar a IRG1 diretamente e, com isso, desligar a coitada. Ao fazer isso, ela acaba mantendo a inflamação ativa por mais tempo porque ela suprime a resposta pacificadora. Genial e um pouco sinistro, né? Tá, mas por que essa descoberta importa tanto? Por que resolver esse mistério celular é tão importante assim? O que é que muda na prática, agora que a gente conhece a identidade secreta da Inos? Bom, essa descoberta nos dá um novo entendimento sobre a inflamação. Primeiro, ela revela uma camada de controle do sistema imune que é totalmente nova e, nossa, muito mais sutil do que a gente imaginava. Segundo, isso aqui literalmente muda o que está escrito nos livros sobre o papel da Inos. E o mais importante de tudo, abre uma porta gigantesca para o desenvolvimento de terapias muito mais inteligentes, muito mais focadas. Essa citação do artigo original resume a coisa toda perfeitamente. Eles dizem que a IONOS inibe as outras funções da IRG1 ao sequestrá-la, mantendo-a longe dos seus outros parceiros. É isso mesmo, a palavra é sequestrar. Essencialmente, a IONOS a mantém como refém, impedindo que ela faça o seu trabalho de, você sabe, acalmar a inflamação. E é aqui que entra o potencial terapêutico disso tudo. Pensa bem, muitos remédios hoje em dia agem como uma marreta, bloqueando a inflamação de forma super ampla e, claro, causando um monte de efeitos colaterais. Essa descoberta permite uma abordagem de bisturi. Medicamentos do futuro poderiam ser desenhados para fazer uma única coisa, quebrar especificamente esse aperto de mão. Só isso. E aí a IRG1 estaria livre para fazer seu trabalho anti-inflamatório natural. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é simplesmente fascinante. Se uma proteína que a gente achava que conhecia tão bem, como a Inus, tinha essa identidade secreta esse tempo todo, quantas outras proteínas no nosso corpo também estão por aí, vivendo vidas duplas, só esperando para serem descobertas?